Qual que é o papel das perdas no nosso crescimento espiritual, das perdas, dos desafios? Muitas vezes quando uma pessoa fica doente, fica num hospital, perde uma pessoa amada. Qual é o papel que isso tem na espiritualidade? Vocês já perceberam que tem muitas pessoas que evitam, que negam a sua própria espiritualidade? Que preferem ficar no raso, no vazio. Elas não gostam de entrar fundo nos sentimentos. Elas preferem estar sempre no superficial. Por que será que essas pessoas são assim? Por que elas não gostam? Por que elas têm medo de explorar essa parte da espiritualidade? Muitas vezes negam até que ela exista. Porque é mais cômodo. Mas existem situações que acabam acontecendo que levam essa e outras pessoas a serem obrigadas a entrar fundo em algo que elas não querem. Como, por exemplo, uma doença ou uma perda. Algumas pessoas não compreendem tão bem a espiritualidade quanto outras. E isso faz com que elas reajam com nervosismo, com negação. Dizendo, não, isso não é para mim, não. Eu aqui, o outro ali, não, eu não entendo, eu não gosto, ou eu não acredito. Mas essas pessoas, depois de passarem pela vida, elas se tornam mais sábias. E elas acabam enfrentando perdas por não terem aceitado essa parte de si mesmas. Isso, inclusive, faz com que elas questionem as suas próprias crenças. E isso faz elas se conectarem de volta com uma espiritualidade que elas renegaram. Eu comecei a entender, ao longo dos atendimentos e tudo mais, que as pessoas têm medo de fazer uma jornada interior. Porque o desconhecido assusta. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Muitas vezes essas pessoas não têm ferramentas, não têm conhecimento para lidar com isso. Então elas se concentram o quê? No que elas conhecem, na parte exterior da vida, no supérfluo, no superficial, nas coisas do dia a dia que elas podem e acham que podem controlar. Mas que na verdade elas também não têm o controle. Elas só precisam da sensação de controle e de segurança. Porém, a vida em si mesma, ela nos envia situações que exigem perdão, que exigem reflexão sobre as nossas escolhas. Às vezes, as escolhas que nós fazemos nos levam a situações difíceis, como, por exemplo, estar num leito de hospital. As nossas escolhas, elas moldam o nosso mundo. E é importante entender que isso também faz parte do caminho espiritual. É como se as pessoas começassem a enfrentar perdas pela primeira vez na vida. E isso é assustador. Eu tive muitas perdas na minha vida desde muito criança. Então eu passei a me acostumar com isso e a ter que lidar com isso de uma forma muito profunda, cedo demais. No entanto, eu não estou dizendo que a gente deve buscar essas perdas para ser mais espiritual. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando essas perdas surgem, nós precisamos enfrentá-las e aprender com elas. E entender qual é o propósito. Por que a espiritualidade está colocando isso na nossa frente? Ela quer nos ensinar a lidar com o quê? Ela quer nos ensinar a lidar com as situações de forma mais consciente, mostrando um lado que talvez a gente não quer enxergar. Algo que a gente precisa mudar, que a gente não se dá conta e que pode estar atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes um processo de perda, um desafio muito grande, uma doença, ela é necessária. Por que será que eu passei 10 anos em depressão? Hoje eu entendo, mas na época eu não aceitava. Eu não entendia porque eu tinha que sofrer tanto daquele jeito. Muitas vezes é um mergulho profundo no nosso interior e não é um processo fácil. Se eu não tivesse passado por aquele processo, eu não seria quem eu sou hoje. E a minha versão hoje, eu gosto muito mais do que a versão antes da depressão. Então eu precisava passar por aquilo para ser outra pessoa que eu precisava ser, que eu vim para ser. Inclusive para ajudar outras pessoas que passam por isso. É como se a gente estivesse no rio escuro, sem nenhuma técnica ou sem conhecimento nenhum de como navegar por ele. Mas quanto mais cedo a gente enfrenta esse processo e aprende, mais cedo nós encontramos o nosso próprio caminho de cura e de entendimento. A vida,
ela nos guia em direção à nossa jornada espiritual. Mesmo quando a gente não compreende de imediato, mesmo quando a gente não aceita. Às vezes é preciso passar por perdas e desafios para nós chegarmos a um ponto de compreensão e de transformação necessário. É como se a gente estivesse limpando a nossa vida das impurezas, permitindo que a nossa espiritualidade floresça e nos guie no caminho que é destinado para nós. A vida se torna mais rica quando nós abraçamos essas convicções mais profundas e mergulhamos no nosso interior. E muitas vezes é aí que ela passa a fazer sentido.